Aqui eu estou pensando num sistema de controle de temperatura. Aqui a imagem está muito simplificada, mas imagine o seguinte, nós temos uma espécie de uma estufa, né, um sistema aqui fechado, que tem um monitoramento de temperatura, e além do monitoramento de temperatura, nós temos um sistema que pode acionar aqui uma ventilação, tipo uma ventoinha, né, que tem a proposta de talvez criar uma ideia de controle, né? Não é bem o controle, mas é uma forma de controlar um pouquinho essa temperatura. Então, se a temperatura estiver muito elevada, acima de um determinado valor, uma temperatura limite, essa ventoinha ela vai ser acionada de maneira automática. Então, o nosso sistema está fazendo esse monitoramento para que a temperatura não fique muito maior do que esse valor limite. Quando a ventoinha estiver acionada, a tendência é que a temperatura comece a cair. Ela vai caindo até um determinado momento que ela vai talvez ficar abaixo dessa temperatura limite, e aí a ventoinha volta a ficar no seu estado desligado. Tá? E para isso, nós temos aqui uma montagem, né? Eu já fiz a montagem, inclusive tem um displayzinho, né? Assim, para a gente conseguir exibir algumas informações. Então eu tenho a montagem aqui feita, tá, para vocês, só não temos a programação, e aí a proposta é que a gente faça essa programação agora. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente já falou sobre display, então aqui nós temos um display, as conexões do display feitas da forma que a gente já está acostumado, que a gente já viu anteriormente. Temos aqui, não está muito bem organizado esse protoboard, mas temos um LED e temos um botão. Tá? Vamos ver se a gente vai precisar usar esse botão, mas basicamente esse LED aqui é o que vai representar a ventoinha, ok? Não coloquei uma ventoinha, deixei aqui como LED. Eu poderia ter colocado esse motorzinho, mas eu quis deixar simplificado porque depois a gente vai fazer uma montagem um pouco maior e vai usar esse espaço aqui do protoboard. E a entrada analógica, nós estamos utilizando o princípio de um divisor de tensão resistivo baseado em um potenciômetro. Então, o que está acontecendo aqui nesse trechinho aqui da montagem? Só para a gente fazer um reforço aqui na parte de hardware, né? Nós temos um potenciômetro, as extremidades dos terminais do potenciômetro estão conectadas na alimentação. Então a gente está conectando aqui nos 5 volts e 0 volts aqui a extremidade. E o cursor, o pino do meio aqui, está sendo ligado na entrada A0 do nosso Arduino. O que significa isso? Significa que nós estamos gerando um divisor de tensão resistivo. A tensão desse pino ela vai ser equivalente aqui à posição do cursor no nosso potenciômetro. Então, se ela tiver, eu vou iniciar a simulação mesmo que não tenha nada, né, só para eu conseguir, eu não vou conseguir rodar se não tiver o código, mas não tem problema. Vamos tirar isso aqui. É que eu não vou conseguir interagir aqui com o meu potenciômetro, rodar aqui, mas imagine que eu estou rodando aqui esse cursor, se ele estiver todo encostado aqui nessa extremidade, próximo aqui do GND, a gente está saindo com uma tensão provavelmente de 0 volts. Se ele estiver todo encostado aqui nesse lado onde está conectado os 5 volts, ele vai ter uma tensão de 5 volts aqui no meio. E qualquer posição intermediária vai ter uma tensão intermediária entre 0 e 5 volts. Eu estou usando isso para simular um sensor de temperatura. Eu poderia ter colocado um sensor de temperatura que tem aqui no Tinkercad, mas como eu vou ter uma margem bem melhor aqui de eu percorrer aqui os valores, eu preferi usar nesse primeiro momento um potenciômetro. Depois a gente pode fazer uma alteração e colocar um sensor de temperatura. A gente tem aqui no Tinkercad o TMP36 aqui, né? Esse sensorzinho de temperatura aqui. Inclusive ele é bem interessante porque a gente consegue interagir com ele e alterar o valor de temperatura que vai ser exibido no display. Tá? Bom, essa é a montagem, então não tem muito segredo. Aqui é coisas que a gente já viu, vou deixar ela aqui no cantinho. Vamos abrir o código e vamos começar a programar. Como sempre, e o motivo de não ter rodado aqui, é que quando a gente está fazendo programação para Arduino, ele tem que ter pelo menos essas duas funções principais aqui, o void setup e o void loop, mesmo que não tenha nada lá dentro. Tá? Vou rodar a simulação aqui, vocês vão ver que agora já não aparece mais o erro, e o potenciômetro que eu queria mexer, olha só, agora eu consigo mexer ele tranquilamente. Tá? Vamos parar a simulação e agora sim a gente vai efetivamente começar a programar. Primeiro, coisas que a gente já conhece, display. Então vamos começar a programar e deixar aqui o caminho pronto aqui para o display funcionar. Primeiro a gente tem que incluir a biblioteca do display, e ela se chama liquidcrystal.h,
tá? A gente chama ela desse jeito. E a gente pode colocar aqui uns defines para a gente colocar, definir os pinos que estão sendo utilizados para o nosso display. Eu, por ser preguiçoso, já vou fazer assim, ó. Para deixar no esquema, então um dos pinos é o RS, depois o E, depois o D4, D5, D6 e D7. São esses os pinos do display. Vou dar um tab aqui e aí eu vou definir os pinos que estão sendo utilizados. Veja que eu coloquei na ordem aqui. O RS é o 8, depois 9, 10, 11, 12 e 13. Já está certinho na sequência. Começa no RS, depois o E, depois D4, D5, D6 e D7. Então, pinos 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Lembrando que esse define é uma macro. O que ela faz? Ela substitui, toda vez que ela encontrar essa palavra aqui no código, ela vai substituir pelo número 8. Então, quando ela encontrar LCD underline RS, ela vai substituir por 8. Isso é bom porque, por exemplo, se eu precisar alterar esses pinos ao longo da programação, eu não preciso ficar procurando em onde está, qual linha que eu estou fazendo essa utilização. Eu só vou lá e altero nesse começo aqui, nesse cabeçalho. Então, para eu começar a usar o display, então eu tenho que escrever aqui Liquid Crystal. Vou dar um nome para esse display, vou chamar de LCD. É uma instanciação, né? Então a gente vai criar aqui o objeto do nosso display. Então eu preciso colocar aqui os pinos que estão sendo utilizados para a gente fazer essa inicialização. Então é LCD, e eu vou dar aqui um underline, acho que eu vou fazer assim, ó, e já vou colar um monte aqui porque o que vai mudar é o final, né? Então começa com RS, depois o E, depois o D4, D5, D6 e D7. E aí não tem essa vírgula no final. Tá? Então inicializei aqui, defini os pinos que estão sendo utilizados para o nosso display. Toda vez que eu for usar o display agora, então eu uso o termo LCD, foi o nome que eu dei. Beleza? Bom, no nosso projeto aqui, eu estou colocando esse LED para simular a ventoinha. Então eu também vou criar aqui um define, chamando de, sei lá, ventoinha, sem muita criatividade. Eu tenho um pouco de toque, né? Ó. Então vou deixar tudo alinhadinho aqui na mesma coluna. A ventoinha, que é o nosso LED, está ligado aqui por esse fio verde, está ligado no pino 4. Então vou colocar aqui pino 4. E temos um botão que eu talvez use ele como um botão de emergência. Emergência, que está conectado aqui com cabo azul no pino 2. Tá? Então essas são as conexões que nós temos aqui nesse sistema. Bom, além disso, tem uma outra coisa importante que é o sensor de temperatura. Então a temperatura está ligada aqui, ó, no A0. Então eu vou colocar aqui sensor temp, sensor de temperatura. A0 é o pino que está sendo usado para ele. Então todo o meu hardware, todos os pinos que estão sendo utilizados aqui nessa programação já estão bem definidas aqui. Dentro do meu Void Setup, então vou fazer as configurações de hardware. Então o que eu vou fazer no primeiro momento? Vou definir aqui a direção de alguns pinos com pin mode. São 2 pinos basicamente que estão sendo utilizados aqui. O analógico a gente não precisa se preocupar em configurar, mas aqui a gente precisa configurar o pino digital da ventoinha. Então ventoinha, ela é uma output, e temos que configurar o emergência, que é uma input, uma entrada digital. Tá? Num primeiro momento, aqui no meu setup mesmo, eu já vou definir que a minha ventoinha vai iniciar desligada. Então, vou fazer digital write e vou colocar aqui ventoinha low, para dizer que ela está inicialmente desligada. Além disso, acho que vale a pena a gente já fazer o lcd.begin. É um display de 16 colunas por 2 linhas. Eu vou colocar no meu display uma frase inicial aí. Sei lá, por exemplo,
monitor de... Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. E vou escrever temperatura. Só que eu quero que isso seja escrito nas duas linhas, né? Então eu posso fazer o seguinte. Lembrar que para eu posicionar o meu display, eu uso a função set cursor. E aí eu vou posicionar na coluna 0, linha 0. Vou usar essa mesma função para posicionar na coluna 0, linha 1, ou seja, na segunda linha disponível no display. Como tem 16 colunas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá usando 10, né? Então, vou colocar mais duas aqui, então a gente tem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo? Então tem 16 colunas aqui, vou tentar centralizar mais ou menos aqui a palavra temperatura, não vai dar para ficar exatamente no meio, mas não tem problema. Daí, como eu só quero isso como tipo uma frase de entrada, eu vou dar um delay aqui de 2 segundos, não é necessário em todo caso, né? Mas depois que ele der esse delay, eu vou usar, eu não sei se eu já usei com vocês, mas existe uma função aqui por LCD também que se chama Clear, que ela simplesmente apaga tudo que está escrito no display. Então nesse primeiro momento o que ele vai fazer? Vai escrever essas informações na tela, além de ter feito já todas as configurações, vai dar um tempinho de 2 segundos e vai apagar tudo. Tá? Como a gente está desenvolvendo aqui em tempo real, acho que é bom a gente toda hora aí inicializando e vendo se está funcionando. Olha lá. Escreveu, deu 2 segundos, apagou. Né? Então a gente vai toda hora ficar verificando se o negócio está funcionando. Vou parar a simulação e agora sim a gente começa a trabalhar com o analógico. E para trabalhar com o analógico, o que acontece? O nosso Arduino ele tem uma entrada analógica que consegue ler valores de tensão, aí no caso por padrão, que estão sendo lidos numa faixa de 0 a 5 volts. E ele converte essa informação para um dado em 10 bits. Então, dentro da memória do Arduino, ele converte essa informação em uma informação de 10 bits. O que significa ele converter para 10 bits? Deixa eu fazer um rabisco aqui com vocês. 10 bits, como é informação binária, a gente faz 2 elevado a 10. Se você fizer isso na calculadora, você vai ver que vai dar 1024. Então, as informações que vão ser armazenadas proporcionais ali à tensão de entrada são informações que variam, né, na sua entrada analógica. Em termos de tensão, elas vão variar de 0 até 5 volts, tá? E o valor convertido, o valor dentro lá do nosso microcontrolador, da memória do nosso microcontrolador, varia de 0 até 1023. Tá? Um valor em 10 bits consegue ter 1024 combinações. Como a gente começa no 0, de 0 até 1023 nós concluímos um total aí de 1024 combinações. Isso é uma coisa interessante quando nós falamos aí em conversão analógico-digital, porque dá uma ideia para a gente talvez aí de uma certa precisão, né? Então quer dizer, eu estou representando um valor de 5 volts em 1024 possibilidades. Você pode fazer uma divisão, dividir os 5 por 1024 e você vai ver quanto que vale cada mínima conversão, ou qual seria a resolução, qual é o mínimo valor que ele consegue identificar de variação. Ok? Isso é uma coisa importante. Tá? Agora, o que é mais interessante aqui é que tudo que o Arduino verificar de informação externa, a gente não vai ver um valor de 0 a 5 volts lá dentro do Arduino, a gente vai ver um valor de 0 até 1023. A gente vai precisar depois colocar um significado para essa variação, algo que faça sentido para a gente, porque 0 a 1023 não faz sentido nenhum num primeiro momento. Tá? Mas vamos primeiramente fazer essa leitura e depois a gente trabalha esse valor para ver o que vai acontecer. Então, ó, primeiro eu vou criar uma variável, uma posição de memória, e vou chamar ele de, por exemplo, sei lá, valor ADC, tá? Valor do conversor analógico digital.
E aqui eu já vou inicializar isso com a função analog read, que é a função que trabalha com a leitura de sinais analógicos, tá? Então aqui no argumento a gente vai colocar o pino que foi destinado, né, ao sensor temperatura. Até dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. O que ele vai fazer? Ele vai lá naquele pino que foi definido como uma entrada analógica, vai fazer a leitura, vai fazer a conversão e vai armazenar o valor convertido, o valor na faixa de 0 a 1023, dentro dessa variável valor ADC. Tá? E aí o que a gente pode fazer com isso? A gente pode pegar e fazer um lcd.set cursor com C em maiúsculo, tá? Não esqueça. Vamos colocar assim, ó, 0,0 só para fazer um teste. Eu vou escrever aqui lcd.print. Vou colocar aqui valor. Vou colocar assim ADC. 2 pontos espaço. E aí eu vou colocar lcd.print. Opa, o tecladinho tá ruim hoje, hein? E vou colocar aqui valor ADC. Vamos ver se ele vai conseguir escrever essa informação lá na tela toda vez que ele rodar o loop. Então, toda vez que ele rodar o loop, sem nenhum intervalo de tempo, ele vai verificar o que tem lá no analógico, vai jogar dentro da variável valor ADC, vai posicionar lá na linha 0, coluna 0, escrever ADC espaço e logo na frente vai escrever o valor convertido aí do ADC. Vamos ver se vai funcionar. Iniciar a simulação. Monitor de temperatura. ADC 0. Lembra que eu falei? Com o cursor aqui do potenciômetro bem próximo aqui dessa posição, ele vai ler uma tensão de 0 volts. Inclusive, olha só, vamos fazer uma outra coisinha aqui. Vamos colocar, antes de fazer o negócio funcionar, vamos pegar esse multímetro aqui, ó, e vamos colocar ele aqui, aproveitar esse espaço aqui que nós temos sem nada. Eu vou pegar esse multímetro e vou medir, ver se eu consigo conectar aqui. Será que ele consegue? Conseguiu. Para a gente medir o valor ali lido, vou até colocar de vermelhinho também. E esse pino aqui é o nosso GND, então vou colocar ele aqui no GND para ter a nossa referência. Então quando a gente rodar, ó, tá medindo realmente 0 volts. No nosso display o ADC está convertendo para 0. Conforme eu rodar isso aqui, ó, veja que eu estou tendo uma tensão diferente, porque é o divisor de tensão resistível funcionando, né? E ele está convertendo para um valor numérico. Então está pegando a tensão e convertendo lá para um valor entre 0 e 1023. Tá? Então, se eu tentar deixar mais ou menos do 2,5 volts, ó, 511, que é mais ou menos a metade ali dos 1023, mais ou menos não, é a metade de fato dos 1023. Se eu colocar no máximo, olha lá, ó, 5 volts, exatamente 1023. Tá? Então essa aqui, quando a gente fala que o nosso conversor analógico digital trabalha ali em 10 bits, essa é a proposta que a gente tem. Então ele está conseguindo fazer essa conversão de 0 até 1023, porque é a quantidade de bits que ele está usando para representar a informação convertida. Tá? E qualquer valor intermediário fica exibindo um valor condizente ali. Aconteceu um problema. Lembra que quando a gente escreve no display, ó, por exemplo, estou jogando 0 e está escrito 0023. Por quê? Lembra que quando a gente manda escrever, se a gente não mandar apagar a informação que já estava previamente escrita, ele vai escrever besteira em cima, né? Quer dizer, se o que estava lá não foi apagado previamente, ele vai acabar fazendo com que ele mantenha ali o resquício. Então, o que a gente poderia fazer para não aparecer esse resquício? A gente pode fazer de várias formas. Tem uma gambiarra que funciona muito bem, que é botar um espaço em branco na frente. Né? Então, ele posicionou o cursor, escreveu ADC 2 pontos espaço, logo na frente do espaço ele escreveu o valor dessa variável e depois do valor dessa variável eu escrevi um espacinho em branco. Vamos ver se isso vai resolver esse pequeno probleminha que nós identificamos aqui. Ó. Então eu vou chegar a um valor bem alto, olha lá, ó, 1023, e vou começar a reduzir. Ó, como ele já não escreveu o quarto dígito, nem o terceiro dígito, nem o segundo dígito. Então, ele só escreveu um espaço em branco na frente. Soluçãozinha meio gambiarra, mas que funciona muito bem.
Vamos continuar o nosso código aqui. A gente tem algumas coisinhas para fazer ainda, porque lembra que eu comentei? Nosso objetivo é, além de criar um significado para o valor convertido, a gente também quer que ele faça alguma função ali, né? Quer dizer, a gente vai estabelecer um valor de temperatura limite e quando o valor estiver acima desse quer dizer, o valor lido estiver acima dessa temperatura limite, eu quero que ele ligue a ventoinha, né? Bom, como que eu posso fazer então para dar um significado para o valor que está sendo convertido? E aí eu vou introduzir com vocês uma função chamada map, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui uma outra variável, int, sei lá, temperatura, e deixa eu ver se eu não criei nada como temperatura, não. E aqui eu vou usar minha função map. Minha função map, o formato dela é desse jeito, e nós temos dentro da função map, como entrada, 4 argumentos possíveis. 4 não, 5 argumentos possíveis. Então o primeiro argumento é qual a variável que vai ser usada como base para ele transformar, mudar a escala dela, né? Vai ser valor ADC, tá? E aí a gente vai colocar nos próximos argumentos, aqui os próximos 4 argumentos, a gente vai colocar quais são as faixas de variação que a gente deseja. Então primeiro a gente vai colocar a faixa original do valor que está sendo recebido. O nosso valor ele tem uma faixa original de 0 até 1023, certo? Então, com 0 volts de entrada, vai gerar 0 na nossa variável valor ADC, e quando estiver recebendo 5 volts, ele vai gerar 1023. A gente quer converter para qual faixa de valores, para qual escala? Por exemplo, de 0 a 100 graus. Então, se eu colocar de 0 a 100, o que ele vai fazer? Vai pegar o valor do ADC, que está na faixa de 0 a 1023, e vai converter para a faixa de 0 a 100. Tá? É um scale aqui, né? É um ajuste de escala, tá, do valor. E aí, o que eu posso fazer? Ó, eu vou, de novo, usar a minha preguiça. Vou copiar esse trecho de código só para a gente testar. E na linha de baixo, eu vou colocar aqui, ó, temp. Então, em vez de colocar para ele escrever o valor ADC, eu vou colocar para ele escrever temperatura. Então o que eu vou fazer? Eu estou escrevendo o valor ADC na primeira linha e estou escrevendo o valor já convertido na segunda, só para vocês verem o efeito da coisa acontecendo aqui. Olha só, o valor é 266, convertido de 0 a 100 é 26. O 0 vai ser 0 também, né? Quando a gente tiver ali os 1023 vai ser 100, então a gente fez um ajuste de escala da coisa. Ó, se tiver 2 volts e meio, ó, tá 49, tá praticamente a metade, né? Ele tem ali uma certa imprecisão ali, mas tá funcionando a nossa conversão, tá bom? Então, legal, aprendemos aí uma funçãozinha aí map, né, que consegue de certa forma tá mapeando, né, mas ele tá fazendo um ajuste de escala do valor aí da nossa variável lida. E aqui eu estou pensando em temperatura, mas se você estiver pensando em outra grandeza que está sendo medida, você ajusta essa faixa de 0 a 100, faixa que o seu sensor está recebendo, quer dizer, que o seu sensor está lendo ali de informação. Se você estiver pegando um sensor de temperatura que já não vai ocupar a mesma faixa de 0 a 1023, mas você tem uma faixa conhecida de valores lidos por esse sensor, você pode mudar também essa faixa, não precisa ser exatamente os extremos aqui de 0 a 5 volts. Às vezes você tem um sensor que no máximo ele gera 1 volt ali de saída, então você coloca os limites relacionados a esse sensor. Tá? Lembrando sempre, gente, que quando a gente trabalha com Arduino, existe uma vasta documentação na internet. Então, se você digitar as palavrinhas-chave Arduino e map, provavelmente você vai achar a documentação dessa função map com vários exemplos. Assim como se você precisar de mais informações sobre Analog Read, ou a parte de entradas analógicas, digita lá no Google Arduino Analog Read. Você vai achar a documentação relacionada a esse assunto. Tá bem tranquilo de encontrar informações sobre isso. Tá? Bom, como para mim o que importa é o valor que tenha significado, então eu vou excluir essas linhas aqui, que essas linhas não têm um significado claro para mim, e vou deixar ele exibindo na primeira linha aqui o valor de temperatura. Tá?
Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso estabelecer aquele limite de temperatura e fazer com que a minha ventoinha seja acionada ou desligada conforme a temperatura estiver acima ou abaixo desse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar fora das minhas funções, eu vou criar uma variável, na verdade vai ser uma constante. Eu não sei se eu já criei constantes em algum momento com vocês, mas a gente pode criar uma variável inteira utilizando a palavrinha int. Então vou colocar assim, ó, int temp limite igual a, sei lá, 45 graus. Isso é uma variável, então eu poderia reescrever em cima dessa variável temp limite. Agora, se eu usar a palavrinha reservada const antes do int, então agora não é mais uma variável, é um ponto fixo, um valor fixo, né, de 45, que está simplesmente recebendo o apelido de temp limite. E é legal a gente criar como constante aqui no cabeçalho da nossa programação, porque se eu precisar alterar esse valor e eu estou utilizando em vários pontos diferentes do meu programa, eu não preciso ficar caçando onde que eu utilizei isso para fazer essa verificação, tá? Então, essa alteração. Bom, eu estou lendo um valor analógico, né? Estou escrevendo no display esse valor de temperatura e logo abaixo eu vou ter que fazer um teste. E o teste vai ser um teste condicional, tradicional, como todo mundo já conhece, né? O if. E aí o if vai fazer comparação de que valores? De temperatura, que é a minha variável, né? E a minha temp limite. Foi assim que eu criei, né? Temp limite. O que eu quero saber? Eu quero saber se a minha temperatura atual, lida, é maior ou igual à temperatura limite. Tá? Ou então, por exemplo, somente maior, né? Então, se ela superar o valor de 45 graus, o que eu quero fazer? Eu quero ligar a minha ventoinha. Então, digital write, eu chamei de ventoinha, isso, chamei de ventoinha, high. Então, acionei a minha ventoinha. E se porventura a temperatura não for maior do que a temperatura limite? Então, eu uso else aqui e faço um processo parecido, só que ao invés de acionar, eu coloco low para eu desligar a minha ventoinha. Certo? Só isso. Vou aqui iniciar minha programação, minha execução aqui do meu programinha. Olha só, minha temperatura atualmente está em 31, né? Se eu começar a aumentar essa temperatura, né, ó, 39, 41, 45, acima de 45, acionou o LEDzinho. Então funcionou aqui o sistema. Abaixo, se começar a cair, opa, soltei aqui, desligou, né? Então acima liga, abaixo desliga, tá? O que eu posso fazer também, né, só para ficar mais bonitinho, né, colocar um lcd.set cursor e escrever lá na segunda linha, por exemplo, lcd.print, escrever assim, vent, tipo de ventilação, né, e espaço. E aí, logo na sequência, ó, se for acionada a ventoinha, além de você acionar lá a saída digital da ventoinha, eu também vou colocar aqui um lcd.print e vou escrever, on, né? Dá uns espaços na frente para evitar problemas depois, né? E se não tiver ligado, eu escrevo off, tá? Então olha que legal. Então a gente vai ter, além de indicar a temperatura e ver que a ventoinha está acionando ou não, né, por aqui, a gente também vai escrever se a ventoinha está ligada ou não. Então aumentou aqui acima de 45 on, abaixo de 45 off. E eu consigo alterar esse valor, né? Eu consigo fazer aqui a alteração diretamente aqui nessa constante. Certo? Compreendemos aí o uso? Você vê que é um exemplo simples, dá para você ver que utilizar entradas analógicas com o Arduino é bem tranquilo. E basicamente o que a gente precisou aqui, né, que tem de novidade aqui,
é o analog read e essa função map. Dá para a gente fazer um ajuste de escala mais assim, na mão, na unha, né? Só que é um pouco mais trabalhoso e a função map ela acaba cortando um caminho enorme e acaba fazendo com que a gente ganhe muito mais tempo aqui, muito mais produtividade, tá? Então, façam testes aí quando puderem, tá? Verifiquem o funcionamento, sei lá, façam essa montagem, que ela vai ser importante para vocês executarem as tarefas.